Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, também exibido pela Rádio Câmara Bauru em boletins na nossa programação, o espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo aqui em nosso estúdio o vereador Emerson Pereira Batista, o Emerson, construtor do Podemos, gentilmente mais uma vez aceitou estar com a gente aqui para este bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lid, pelo convite mais uma vez. Emerson, eu começar falando um pouco sobre saúde, né, que foi um assunto que você trouxe nessa semana para discussão na tribuna durante a sessão ordinária, que é uma demanda que envolve mães de crianças com diabetes e que tem sentido dificuldades de ter acesso a medicamentos que são necessários para o tratamento, para a qualidade de vida dessas crianças. Isso, as mães, né, são cerca de 30 mães, existe um grupo aqui em Bauru das mães que têm crianças com diabetes e elas têm nos procurado aqui, né, porque eles estão com muita dificuldade de ter acesso aos insumos básicos, né? Os insumos são coisas básicas, né, simples, tudo, mas não estão tendo acesso pela rede municipal e nem a estadual, no caso, né? Então a gente teve uma reunião essa semana na DRS, né? A diretora Fabiola nos atendeu, muito bem, por sinal. E foram algumas mães, cerca de 6 mães, eu e meus assessores, e a gente, né, entrou nessa questão, nessa reunião e tudo. Segundo a DRS, diz em curto prazo está atendendo as demandas das mães, né? O que elas nos pedem, que elas precisam para os filhos? São as fitas reagentes, né? Sensores Libre 2, as bombas de insulina adequada para cada criança, né? Porque já nos relataram também que teve entrega errada de insulina, entendeu? Um tipo de insulina para criança que precisa de um outro tipo de insulina, né? Então, é apenas o sensor livre que está disponível, né? Então, eles estão tendo acesso a isso. As outras coisas eles estão tendo que comprar, né? E não são insumos baratos, custa na faixa de R$700, se eu não me engano, a bomba de insulina. Então, né, e dá para poucos dias. Não é uma coisa assim que dá para um mês, por exemplo. E mesmo que fosse para um mês, né, os pais não teriam condições de estar comprando. Então, a nossa cobrança com a DRS seria isso, para eles estar atendendo as mães e, segundo o que disseram, vão atender em curto prazo. Então, a gente precisa estar cobrando isso aí, né, da DRS. Além dessa dificuldade de acesso aos insumos, as mães relataram também dificuldades de acesso a consultas oftalmológicas, renovação de receitas, dificuldades com relação ao atendimento mesmo humano para essas crianças. Em Botucatu, a gente levantou aqui pelo gabinete, em Botucatu tem o blog de interação, né, que facilita, né, entre os profissionais, são os médicos, enfermeiros e as famílias, então ajuda bastante. E também tem a teleconsulta, né? Por exemplo, às vezes a mãe, né, o pai não precisa estar levando o seu filho, né, ou um paciente, mesmo que não seja da família, no médico, no consultório, né? Através da ligação telefônica, eles conseguem estar resolvendo isso aí. Então, essa é uma demanda também que elas estão pedindo muito, né? Porque hoje falta muito médico, né? Falta endocrinologista, que é o que mais faltante, pediátrico, que limita, né, esse tipo de serviço, né? Outra coisa que elas também pedem, né, que as crianças com diabetes não têm prioridades nas filas. Por exemplo, vai para ser atendida na farmácia, ou no UPA, ou em algum outro lugar, no consultório, elas não estão tendo prioridades, né? E na nossa opinião, elas também deveriam ter prioridades, como se fosse uma pessoa idosa. Então, é mais um ponto que a gente está pontuando e ficando em cima do Departamento Regional de Saúde. Enfim, a diretora da DRR6 se comprometeu, então, a resolver isso o mais rápido possível, né? Aumentar essa capacidade de atendimento aí a essas mães. Sim, a Fabiola, né, que é a diretora, se comprometeu em curto prazo aí, está nos atendendo também nessa parte aí. Então, o nosso papel aqui vai ser cobrar, né? Cobrar aí o Departamento Estadual, né, que no caso é a DRS6, né? E também, né, a quem estiver assistindo a entrevista que tenha isso em casa, se por um acaso precisar comprar esse remédio,
porque foi no estadual ou foi na farmácia municipal e não achou e precise comprar, porque seu filho precisa, deve-se guardar nota fiscal, tá? E pode nos procurar aqui, porque aí a gente vai entrar na justiça para poder a pessoa reaver o dinheiro que ela comprou, porque isso é obrigação do Estado. É importante orientação, então, para as mães aí, pais, mães responsáveis, né, por crianças aí que têm diabetes e fazem esses tratamentos. Mudando totalmente de assunto agora, falando sobre trânsito, a gente tem observado aqui em Bauru, não só em Bauru, na verdade, né, mas falando especificamente aqui do trânsito da nossa cidade, o aumento do número de bicicletas motorizadas no trânsito. Existe uma discussão muito grande com relação à regulamentação. Essas bicicletas, muitas vezes, né, quem está pilotando os veículos não obedece às regras de trânsito. O que tem chegado ao seu gabinete, vereador? Muitas reclamações? É ali na região do Ouro Verde, na cidade toda? O que o senhor tem recebido aí em termos de demanda? O que tem chegado no nosso gabinete, no Ouro Verde também, Ipiranga, aquela região toda, mas como na cidade toda, né? A maioria desses condutores, dessas bikes, né, dessas bicicletas motorizadas, são adolescentes, né? Não são pessoas adultas, são raros os casos. Um ou outro usam para trabalhar e tudo, não mudam o escapamento, né, não mexem na bicicleta, então ela fica normal, do jeito que vem de fábrica para ser utilizada, para trabalho e tudo mais, né? Mas no caso dos adolescentes, eles mexem, né, no escapamento, principalmente, no motor ali da bike, elas ficam muito barulhentas. Então os moradores têm se incomodado com isso, né? Os pedestres também têm se incomodado, os motoristas têm se incomodado, porque eles, né, fazem muito barulho, não respeitam a sinalização. Então a briga nossa aqui é para que isso seja fiscalizado, né? E consta que a partir do dia 1º de janeiro de 2026, a polícia, né, vamos falando do município de Bauru, tanto a polícia como o GOT, eles vão poder fazer a fiscalização, né, dessas bicicletas automotores para que sejam regularizadas. Então, eles estão no prazo ainda, até dia 31 de dezembro de 2025, todos estão no prazo para fazer a regularização. Após isso aí, vai ser feita a fiscalização e quem não tiver, né, obviamente, regularizado, vai ter essa bicicleta apreendida. Quando a gente fala em regularização, os itens de fábrica, né, nada de modificação, de escapamento, e também uma documentação, vereador? Isso, a partir dessa data, né, até as lojas que vão comercializar, né, essas bicicletas, lojas, elas já vão ser obrigadas já a comercializar já adequada, né, com retrovisor, sinalização dianteira, traseira, né, luz de freio, tudo, né, e a pessoa para utilizar elas vai ter que ser maior de idade, vai ter que estar com capacete, né, maior de idade. Essa bicicleta vai ter um documento, acredito eu que seja uma nota fiscal para a pessoa portar ela no seu bolso, na sua carteira e tal. Sendo assim, acredito eu que vai melhorar bastante aí a reclamação do povo bauruense. Vereador, eu queria falar sobre futebol amador. Como é que está a situação das reformas dos distritais? Nós conversávamos aqui antes da gravação, né, com as câmeras desligadas ainda. O senhor comentou que, por enquanto, liberado só o Gasparini, existem outros que estão prestes a ser liberados. Como é que está a situação aí dos campos distritais de Bauru? Os campos distritais estão uma novela, né? Diga-se de passagem, agora acredito eu que venha a melhorar, né, com mudanças e tudo aí no secretariado. No começo do ano, estavam liberados o Edmundo Coube, o campo de Tibiriçá e o Vila Dutra. Estão liberados e eles estão utilizando. Agora era para ser liberado mais 2 campos, né, que é o Gasparini e o Meridota. Mas liberou só o Gasparini, por conta que o Meridota foi furtado, acredito eu, pela 5ª vez. O pessoal estão se vandalizando, estão quebrando tudo, então não teve como liberar para o início da Copa Semel aí. Esperamos, né, que em breve seja liberado, né? Outros distritais também, seria o Padilhão, também está em reforma, e o campo do Bela Vista, que também está em reforma. Só que já estão há muito tempo em reforma e o pessoal não colabora, sabe? Você passa lá, o portão está fechado, não estão trabalhando. Quando tem funcionários trabalhando da construtora responsável, 2 ou 3, então não anda, né? Era para ser entregue agora, para estar rolando já, né, a bola lá, como se diz nesse ano, mas pelo que eu estou vendo aí, somente no ano que vem. Tá certo, tá feito aí o registro atualizado.
Para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a situação ali da região oeste da cidade, Jardim Ouro Verde em especial, que é seu bairro de origem. Nós, inclusive, estivemos lá recentemente com a TV Câmara, né, mostrando a entrega de 2 vielas, assim, longas até, né, que fazem a ligação aí de alguns pontos do bairro até a Avenida Castelo Branco, mas ainda outras solicitações. Recap, instalação de redutores de velocidade, iluminação pública em praças. Não só ali no Ouro Verde, né, vereador? Isso, exatamente. Não somente no Ouro Verde, como em toda a cidade, né? A gente fala bastante da região do Ouro Verde porque é o local de origem da gente. Então, além do pessoal procurar no gabinete, nas redes sociais, no telefone, então elas nos procuram pessoalmente também. Então, por isso que a gente frisa bastante aquela região, né? O bairro do Ouro Verde tem 17 ruas. 17 ruas. E cada rua tem na média aí de 500 metros mais ou menos, né? Então, todas elas vai dar na cerca de 8 km e meio, né? 8.500 metros de recap, né? Então, a gente está buscando junto a recursos federais, né? Com a deputada do partido, Renata Abreu, né? Então, estamos colhendo assinaturas no bairro para que a gente consiga uma verba federal para fazer o recap do Ouro Verde, né? E, em contrapartida, no caso municipal, muito, assim, o pessoal estão correndo muito nas ruas lá, né? Então, está precisando de redutor de velocidade ou aquela lombada pintada que a Endurbe está fazendo, ou aqueles tachões, né, que é o famoso olho de gato, também resolve para reduzir a velocidade. Então, isso a gente está pedindo, né? A gente já pediu e estamos reforçando um pedido para a Endurbe aqui, né? Para ver que se possa estar nos atendendo, fazendo um estudo lá na região, porque a gente sabe que tudo depende do estudo, o engenheiro precisa autorizar e tudo, não é do jeito que a gente quer e nem do jeito que o munícipe quer, né? Mas esperamos que seja autorizado para que isso melhore lá na região. Ok, vereador Emerson, construtor do Podemos, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, atualizando um pouquinho as atividades do mandato parlamentar aqui na Câmara Municipal de Bauru. Vereador, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né? Deixo o nosso gabinete à disposição, é o gabinete 17, né? Gabinete do Hermes Construtor. Precisando é só nos procurar aqui. Muito obrigado, Lidiane. Obrigada, vereadora. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo, este programa fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só você procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.